Um milionário ajuda garoto que catava lixo para alimentar sua mãe até que... Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Você já se perguntou o que aconteceria se, um dia, a vida de uma pessoa mudasse para sempre em um simples encontro? Era o que Gabriel pensava enquanto vasculhava o lixo no final de mais um longo dia. Aos 12 anos, ele sabia que seu mundo era feito de desperdício e sobrevivência. A fome apertava e sua mãe, Dona Helena, não parava de tossir, sem força para se levantar. Gabriel catava lixo nas ruas de São Paulo, tentando encontrar algo que pudesse aliviar a dor de sua mãe, que parecia se desfazer aos poucos, vítima de uma doença que ninguém parecia se importar em curar. A vida do garoto era feita de sacrifícios, mas ele não sabia que estava prestes a se deparar com um momento que transformaria toda a sua realidade. Naquela tarde, ele vasculhava a caçamba, seus dedos sujos e cansados, quando uma voz interrompe seu trabalho. Você está precisando de ajuda, garoto? Gabriel se virou rapidamente, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Era um homem alto, com um terno impecável, que observava o garoto com um olhar curioso, mas ao mesmo tempo distante. Não parecia o tipo de pessoa que passaria ali para doar um trocado ou ignorar a situação como outros faziam. O homem, Leonardo Vasconcelos, parecia ter algo mais em mente. Ele olhou para Gabriel e, por um momento, o garoto teve a sensação de que ele já o conhecia. Oi, meu nome é Leonardo, e você é o Gabriel, certo? O menino, surpreso, não sabia como responder. Como aquele homem sabia seu nome? Ele olhou para o chão, desconfiado. Quem é você? Perguntou, a voz trêmula. Eu sou alguém que pode mudar sua vida, se você me deixar, respondeu Leonardo, como se já soubesse tudo sobre ele. Gabriel olhou para a rua e viu que as pessoas passavam apressadas, sem sequer notar o que estava acontecendo entre ele e o estranho. Eu sei que você tem problemas em casa, com sua mãe, e que a vida está sendo dura. Mas quero te fazer uma proposta, disse o homem com um tom firme, mas amável. Gabriel não entendia nada. Era estranho demais para ser verdade. Ele olhou para o lixo ao seu redor, como se tentasse encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo. Eu não sei o que você quer de mim, disse, sem saber ao certo se deveria confiar ou não. Leonardo sorriu de maneira calma, como se estivesse acostumado a essa reação. Eu não quero nada de você, Gabriel. Eu quero apenas te dar uma oportunidade de viver algo diferente. O garoto estava ainda mais confuso, mas a fala de Leonardo deixou pensativo. Uma oportunidade de viver algo diferente? Como isso seria possível? Eu sei que você tem uma mãe que precisa de cuidados e que você tem feito de tudo para ajudá-la. Isso me impressiona, disse Leonardo, enquanto o garoto olhava fixamente para ele. Eu posso oferecer a ajuda que você precisa, mas de uma forma que você nunca imaginou. Vou te ajudar, mas vou precisar que você confie em mim. Que tal isso? Gabriel sentiu um calor estranho no peito. Ele pensou na mãe, no seu sofrimento, e em como ele nunca conseguiu dar o melhor para ela. Mesmo que fosse cético, o que mais ele tinha a perder? Eu aceito, disse, sem hesitar. Leonardo sorriu novamente e estendeu a mão para ele. Muito bem, Gabriel. Prepare-se para algo que mudará sua vida para sempre. E naquele momento, Gabriel não sabia, mas o encontro com Leonardo não era apenas um acaso. Ele estava prestes a ser levado por uma jornada que o faria aprender sobre a verdadeira superação, sobre os segredos do passado de Leonardo, e sobre como seus destinos estavam entrelaçados de uma forma inimaginável. A partir daquele momento, o garoto que catava lixo nas ruas de São Paulo daria seus primeiros passos para uma vida completamente diferente. Mas ele não sabia ainda o quanto essa mudança o levaria a confrontar os fantasmas do passado de Leonardo, a enfrentar desafios que nem ele nem o milionário poderiam prever. Algo inesperado estava prestes a acontecer, e Gabriel começaria a perceber que a bondade nem sempre vem de onde esperamos, mas de onde menos imaginamos. Aquela tarde em que conheceu Leonardo, Gabriel não sabia, mas era o início de uma história que mudaria não só a sua vida, mas também a vida do milionário que o ajudava. Afinal, quem poderia imaginar que o destino de um garoto humilde, catador de lixo, poderia se cruzar de forma tão profunda e surpreendente com a de um homem tão poderoso e misterioso? A verdade é que o que parecia um simples ato de bondade logo se transformaria em uma jornada de descobertas, superação e segredos revelados. E em meio a isso, Gabriel e Leonardo descobririam juntos que o passado, por mais sombrio que fosse, sempre volta para nos lembrar de quem realmente somos.
O dia seguinte amanheceu nublado, mas para Gabriel, o céu parecia mais claro do que nunca. Ele acordou cedo, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ainda não conseguia entender muito bem o que tinha acontecido no dia anterior. Como seria possível que um milionário como Leonardo, alguém que parecia ter o mundo aos seus pés, se importasse tanto com um garoto como ele? Catador de lixo, filho de uma mulher doente, sem nenhum futuro claro à sua frente. Mas algo na forma como Leonardo olhou, na sinceridade de suas palavras, fez Gabriel acreditar que talvez sua vida estivesse prestes a mudar. Ele correu para o hospital onde sua mãe estava internada. Dona Helena, com seus 45 anos, parecia mais fraca a cada dia. Seus olhos estavam sempre cansados, e o sorriso que um dia iluminava seu rosto agora era apenas uma memória distante. Gabriel sabia que, sem ajuda, ela não duraria muito mais tempo. Ele olhou para o dinheiro que havia conseguido no lixo nos últimos dias e viu que era pouco. Muito pouco. Quando ele chegou, Leonardo já estava lá, sentado ao lado da cama de Dona Helena, falando com o médico. O milionário se levantou quando viu Gabriel entrar e fez um gesto para que ele se aproximasse. Gabriel, bom ver você. Como vai sua mãe? O garoto olhou para a mãe e viu que ela estava mais calma do que o normal. Algo parecia diferente nela, mas ele não sabia o que era. Ela está melhor, eu acho, disse Gabriel, um pouco sem jeito. Ele sentia um calor no peito, mas também uma tensão crescente. Ele sabia que algo grande estava acontecendo, mas não entendia completamente. O que o senhor está fazendo aqui? Eu não pedi ajuda, não é? Leonardo sorriu, um sorriso enigmático, como se tivesse feito algo que Gabriel não conseguiria compreender ainda. Eu não estou aqui porque você pediu, Gabriel. Estou aqui porque eu posso ajudar. Você não está sozinho. E com a sua permissão, quero dar à sua mãe uma chance de viver de novo, disse Leonardo, com um tom firme, mas cheio de compaixão. Gabriel não sabia o que pensar. Como ele poderia acreditar nisso? Como ele poderia confiar em um estranho que aparecerá do nada e estava agora dizendo que poderia salvar a vida de sua mãe? Eu não sei o que dizer, murmurou o garoto, sem saber como reagir. Você vai pagar pela cura dela? Vai fazer o quê, exatamente? Leonardo deu um passo à frente, olhando nos olhos de Gabriel. Eu não vou pagar pela cura, Gabriel. Eu vou fazer mais do que isso. Eu vou dar à sua mãe a oportunidade de um tratamento que você nunca imaginou que fosse possível. E isso vai ser apenas o começo. O que Gabriel não sabia era que Leonardo não estava falando apenas sobre o tratamento médico. O milionário estava se referindo a algo muito maior. Ele sabia que a vida de Gabriel não seria transformada apenas com uma cura, mas com uma mudança profunda em sua realidade. Leonardo tinha planos para o garoto, planos que iam além do que ele poderia imaginar. Acho que o que você está me dizendo é que o senhor vai salvar minha mãe. Com dinheiro? Perguntou Gabriel, ainda desconfiado. Leonardo assentiu, mas não foi essa parte mais importante da proposta. Eu posso pagar pelos melhores médicos, pelos melhores tratamentos. Mas mais do que isso, eu quero oferecer a você e à sua mãe uma oportunidade de vida. Eu quero que você aprenda, Gabriel, que você tenha acesso ao que a vida tem de melhor, ao que você merece. E para isso, vou precisar que você me acompanhe. Quero que você se prepare para o que está por vir. Gabriel olhou para o homem à sua frente e sentiu uma onda de confusão e medo. Como ele poderia confiar em alguém que acabará de conhecer? Como ele poderia acreditar que sua vida realmente estava prestes a mudar? Ele pensava no passado, nas dificuldades que enfrentará com sua mãe, e tinha dificuldade em aceitar que um simples gesto de bondade pudesse ser o suficiente para transformar tudo isso. Mas algo nos olhos de Leonardo fez Gabriel se sentir, pela primeira vez em muito tempo, como se houvesse uma chance real. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas aquele homem estava oferecendo uma possibilidade. Algo que ele nunca teria se tivesse continuado sua vida como catador de lixo, fazendo o possível para alimentar sua mãe. Eu aceito, disse Gabriel, quase sem saber como as palavras saíram de sua boca. Mas, ao dizer isso, ele sentiu um alívio imediato. Ele não sabia o que viria a seguir, mas sabia que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Se ele acreditasse que a mudança era possível, então talvez, só talvez, ele e sua mãe pudessem finalmente ter uma vida melhor. Leonardo sorriu com um brilho nos olhos,
como se soubesse que tinha acabado de dar o primeiro passo de uma jornada que o levaria a um destino que ele ainda não compreendia. Muito bem, Gabriel. Prepare-se para começar algo novo. E lembre-se, esse é apenas o começo de tudo. Ele olhou para Dona Helena, que estava mais tranquila, e tocou a mão dela com carinho. Sua mãe vai estar bem. E você também. Gabriel olhou para a mãe, com um misto de esperança e desconfiança. Ele não sabia o que estava por vir, mas algo dentro de si dizia que aquela proposta não era apenas sobre dinheiro ou cura. Era sobre algo muito maior. Era sobre o poder da mudança, sobre o impacto que um simples gesto de bondade poderia ter. E mais do que isso, era sobre os segredos que estavam prestes a ser revelados, segredos que conectavam seu destino ao de Leonardo de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Aquela era a primeira de muitas promessas. E Gabriel começava a entender que a vida nunca mais seria a mesma. Gabriel acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha no peito. A proposta de Leonardo parecia cada vez mais distante, como um sonho que ele não conseguia alcançar. Ele olhou para sua mãe, ainda em repouso, e sentiu um impulso de proteger aquele que mais amava. Mas o que ele sabia sobre a proposta de Leonardo? O que o milionário realmente queria de sua família? Ele não tinha respostas, e isso o deixava inquieto. Ainda assim, ele seguiu o que foi acordado. Leonardo disse que viria no final da manhã para levá-los a um lugar onde a mãe de Gabriel receberia o tratamento que tanto precisava. O garoto não tinha noção de onde aquilo os levaria, mas, de alguma forma, confiava no homem que fizera promessas de um futuro melhor. Ao meio-dia, o som de um carro de luxo parando em frente à casa simples de Gabriel foi o suficiente para que ele se levantasse rapidamente e corresse até a porta. Leonardo estava lá, sorrindo, com uma expressão tranquila, como se estivesse acostumado a lidar com situações como aquela. Ele abriu a porta do carro para Gabriel e sua mãe, que agora estava mais consciente, mas ainda fraca. Bom dia, Dona Helena. Como está se sentindo hoje? Leonardo perguntou com gentileza, ajudando-o a entrar no carro. A mulher olhou para ele com um misto de curiosidade e desconfiança, mas agradeceu, mesmo sem entender totalmente o que estava acontecendo. Eu não sei o que pensar, respondeu Dona Helena, tentando se acomodar no banco do carro. Ela ainda estava confusa com a situação. Quem é você para fazer isso por nós? Eu não entendo. Tudo isso parece tão repentino. Leonardo sorriu de forma enigmática. Eu sou apenas alguém que pode ajudar. E eu acho que você, Dona Helena, e seu filho, Gabriel, merecem mais do que a vida lhes deu até agora. Ele olhou para o garoto, que estava ao seu lado, com um sorriso sincero. E também acredito que há muito mais em jogo aqui do que apenas a cura. Este é um momento de transformação, algo que vai além do que vocês imaginam. Gabriel não dizia nada, mas sentia uma energia estranha no ar. O que ele queria entender, mais do que qualquer outra coisa, era o que Leonardo realmente estava buscando com essa ajuda toda. O milionário era, sem dúvida, um homem de poder, mas o que ele queria de um garoto como Gabriel, que mal conseguia sobreviver a cada dia? O carro os levou até uma mansão, ainda mais imponente do que Gabriel poderia ter imaginado. Eles passaram por portões altos e jardins extensos, até chegarem a um prédio que mais parecia uma clínica de última geração. Quando saíram do carro, o ar fresco e o silêncio ao redor faziam tudo parecer surreal. Gabriel não sabia o que esperar, mas tinha a sensação de que sua vida estava prestes a dar uma guinada. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta o consumia: o que esse homem queria de sua mãe? E, principalmente, o que ele queria de Gabriel? Leonardo os conduziu para dentro, onde uma equipe de médicos estava aguardando para fazer a avaliação de Dona Helena. Gabriel estava completamente perdido naquele lugar. Tudo parecia tão distante da realidade a qual ele estava acostumado. Enquanto os médicos realizavam os exames, Leonardo levou para um canto da clínica, longe de sua mãe, e disse: eu sei que você está se perguntando o tempo todo o que eu estou fazendo aqui e qual é a minha real intenção. E você tem razão em questionar. Mas vou ser direto, Gabriel. O que você não sabe sobre mim é que eu também venho de um passado difícil. Não é fácil, às vezes, aceitar o que a vida nos reserva. Você e sua mãe, infelizmente, têm algo em comum com a minha história. Eu não posso te contar tudo agora, mas em breve você vai entender. Gabriel olhou para ele, sem saber se deveria acreditar ou não. Ele já desconfiava que havia mais por trás das intenções de Leonardo, mas não sabia o que pensar. Você está dizendo que tem algo a ver comigo? Com a minha mãe?
Leonardo assentiu com a cabeça, sem explicar mais. A expressão dele mudou, como se algo tivesse tocado profundamente. Sim, Gabriel. Mas tudo a seu tempo. O que posso te garantir é que a sua vida não será mais a mesma, e eu estarei ao seu lado durante todo esse processo. Não há mais volta. Gabriel se sentiu mais confuso do que nunca. Ele queria saber mais, entender o que estava acontecendo, mas Leonardo deixava sempre com mais perguntas. Ele olhou para sua mãe, que agora estava se sentindo mais confortável após os exames. Estava claro que ela estava começando a se sentir melhor, mas ainda havia uma sensação de mistério no ar. Dona Helena, como se sente? Perguntou Leonardo, aproximando-se dela com uma expressão mais tranquila. Os médicos disseram que o tratamento será eficiente. E, com o tempo, sua saúde deve melhorar significativamente. Ela sorriu, um pouco surpresa. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Tudo isso parece um sonho. Leonardo sorriu e, ao olhar para Gabriel, fez uma última afirmação. A vida, muitas vezes, nos surpreende. E esse é só o começo. Agora, Gabriel, você e sua mãe terão a chance de viver uma vida diferente. Uma vida melhor. Enquanto se despediam da clínica, Gabriel ainda se sentia perdido. Ele sentia que havia algo que Leonardo não estava dizendo. Algo que ligava o passado do milionário ao seu. Algo que ainda estava escondido. Mas, por enquanto, ele só podia seguir o fluxo e esperar para ver o que o futuro reservava. Ele sabia que nada seria fácil, mas, por algum motivo, começava a acreditar que talvez esse homem tivesse razão. E com isso, o futuro de Gabriel começou a mudar de uma forma que ele nunca imaginaria. Gabriel não conseguia entender o que estava acontecendo. A mudança repentina em sua vida parecia surreal. Ele havia saído da miséria, de um cotidiano marcado pela luta pela sobrevivência, e agora se via cercado de médicos, mansões e promessas de um futuro diferente. Sua mãe, Dona Helena, estava recebendo cuidados que ela jamais poderia pagar, mas tudo isso parecia um sonho. Era como se ele estivesse vivendo dentro de uma história, onde ele não era o protagonista, mas sim um espectador. Naquela tarde, depois da consulta médica, Leonardo havia os acompanhado até a saída da clínica, onde um carro luxuoso os aguardava para levá-los de volta. Durante o trajeto, Gabriel permaneceu em silêncio, com a mente cheia de perguntas não respondidas. Mas algo estava prestes a mudar, e ele começava a perceber que, por mais que tentasse ignorar, havia algo de muito mais profundo por trás das intenções de Leonardo. O carro parou na entrada da casa simples de Gabriel, que, para ele, parecia um universo distante do lugar que ele havia acabado de visitar. Era o tipo de casa que ele sempre soubera que jamais poderia sair, mas agora, ao olhar para aquele cenário, ele se sentia preso, como se ainda não fosse capaz de entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Leonardo pediu para falar com Gabriel em particular. A mãe dele, ainda se recuperando da consulta, entrou para dentro de casa, deixando-os a sós. O milionário olhou para o garoto com uma expressão séria e, finalmente, pareceu quebrar o silêncio. Eu sei que você está confuso, Gabriel. Não é fácil acreditar em algo assim, eu entendo. Mas há coisas em minha vida que você precisa saber para entender o que está por trás de tudo isso. Talvez, se você souber o que aconteceu comigo, vai ser mais fácil confiar em mim. Gabriel observava, absorvendo cada palavra. Ele não sabia se estava pronto para ouvir, mas algo dentro dele lhe dizia que não podia mais ignorar. Ele tinha que saber a verdade. Leonardo suspirou, pareceu pesar suas palavras antes de começar a contar sua história. Eu cresci em uma situação muito parecida com a sua. Meu pai era um homem rico, mas sempre foi ausente. Minha mãe, uma mulher forte e determinada, lutava para me dar uma vida digna. Eu, assim como você, via minha mãe trabalhar incansavelmente para colocar comida na mesa, mas sempre havia algo faltando. Ela nunca teve a oportunidade de realizar seus próprios sonhos. Gabriel, que estava prestes a perguntar algo, se calou ao ouvir a sinceridade na voz de Leonardo. Ele não imaginava que o homem, com toda a sua fortuna, tivesse um passado tão difícil. Como poderia alguém com tanto poder entender o que ele passava? Mas o que você não sabe é que, quando eu era mais jovem, houve um dia que mudou tudo para mim, continuou Leonardo, com um tom grave. Minha mãe ficou muito doente, mais do que qualquer médico poderia tratar. E, naquele momento, eu descobri que o dinheiro não podia mais resolver os meus problemas. Eu a vi lutar, assim como você vê sua mãe lutar agora, e, por mais que tentasse,
Não conseguia encontrar uma saída. E foi nesse momento que eu percebi o quanto as coisas que realmente importam na vida não têm preço. Gabriel escutava atentamente, sem interromper, mas com um nó no estômago. Ele não sabia o que pensar, nem como reagir, mas sabia que aquilo era algo importante, algo que mudaria a forma como ele via o milionário diante dele. Foi nesse momento que eu conheci um homem. Um homem que, assim como eu, passou por dificuldades, mas que tinha algo em sua alma que o tornava diferente. Ele me ensinou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas sim nas escolhas que fazemos, nas atitudes que tomamos para mudar a vida das pessoas. Foi ele quem me deu a chave para o que eu sou hoje. Ele me disse: a verdadeira bondade se encontra no momento em que você estende a mão a quem precisa, sem esperar nada em troca. E foi isso que me transformou. Gabriel olhou para Leonardo, confuso e curioso ao mesmo tempo. O que ele queria dizer com tudo isso? Como aquilo se aplicava à sua vida? E o que ele estava esperando de Gabriel? Ele sentia que havia algo muito maior em jogo, mas ainda não conseguia compreender. Eu sei que você está se perguntando o que isso tem a ver com você, Gabriel. E eu vou te contar agora. Eu vi em você o que vi em mim mesmo, quando eu era mais novo. Vi a luta pela sobrevivência, a falta de esperança, a dor de ver a pessoa que amamos sofrendo. E eu não podia ficar parado, não podia deixar que você passasse pela mesma coisa que eu passei. Gabriel sentiu um arrepio subir pela espinha. O que ele estava dizendo? Leonardo estava tentando dizer que ele via algo nele, que ele estava disposto a ajudar de verdade. Mas por quê? Por que ele faria isso por ele, um simples garoto que catava lixo? Eu não sou apenas um homem rico, Gabriel. Eu sou alguém que conhece a dor de perder alguém que amamos, alguém que tem a missão de transformar vidas. E a minha missão é ajudar pessoas como você, pessoas que merecem uma chance de recomeçar. Você e sua mãe são a chave para o que eu venho buscando há tanto tempo. E eu estou disposto a ajudar, não porque eu sou bom, mas porque eu sei o que isso pode significar para vocês. E eu preciso que você confie em mim, mesmo que não saiba todas as respostas agora. Gabriel ficou em silêncio. Ele sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito maior, algo que, no fundo, ele temia entender. Mas, por mais que tivesse dúvidas, sentia que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira irreversível. Ele não sabia como, nem porquê, mas havia algo em Leonardo que o fazia sentir que ele estava em um caminho que talvez, só talvez, fosse o melhor para sua mãe e para ele. Enquanto o carro de Leonardo se afastava da pequena casa de Gabriel, o garoto olhou para o céu, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Ele não sabia o que esperar, mas sabia que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo, e ele não poderia mais voltar atrás. Gabriel acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha no peito. Tudo o que havia acontecido nos últimos dias parecia tão surreal, como um sonho. Ele se levantou da cama, observando Dona Helena ainda dormindo, aliviada pelo tratamento médico que receberá. A casa, antes um lugar de sofrimento e escassez, agora parecia diferente. A presença de Leonardo Vasconcelos havia alterado tudo, mas o garoto ainda não sabia como lidar com essa mudança. Ele desceu as escadas lentamente, sentindo os pés tocarem o chão frio, e foi até a pequena cozinha. O cheiro de café estava no ar, uma lembrança de que a vida seguia seu curso, apesar de todas as reviravoltas. Gabriel sabia que a única coisa que ainda não tinha mudado era a luta diária para sobreviver. Mas, dessa vez, ele tinha uma missão diferente: ajudar sua mãe a se recuperar totalmente. E isso pesava em seu coração. Enquanto o garoto tomava seu café, pensava sobre a conversa que tivera com Leonardo no dia anterior. Ele ainda estava tentando digerir tudo o que o milionário dissera. O que Leonardo queria com ele? Como alguém que tinha tudo na vida, poderia se importar tanto por um garoto como ele, que não tinha mais do que uma vida marcada pela falta de oportunidades? O som de uma campainha tirou Gabriel de seus pensamentos. Ele se levantou rapidamente, achando que fosse algum vizinho ou até mesmo um simples vendedor. Mas, ao abrir a porta, ele deu de cara com uma figura inesperada. Era Leonardo Vasconcelos. Bom dia, Gabriel. Eu vim aqui para falar com você sobre algo importante, disse ele, com um sorriso amigável no rosto. Gabriel não sabia o que dizer. Ele estava ainda mais confuso agora. Por que Leonardo teria vindo até sua casa novamente, sem avisar? Eu sei que tudo isso parece estranho para você. Eu entendo. Você deve estar se perguntando por que eu estou tão interessado em ajudar vocês, continuou Leonardo.
Mas o que quero te dizer é que sua vida está prestes a mudar, e você terá que tomar decisões difíceis. A primeira delas é aceitar a oportunidade que estou oferecendo. Gabriel ficou em silêncio. O que ele queria dizer com aceitar a oportunidade? Ele mal conseguia imaginar, mas sabia que não seria algo simples. Eu sei que você não quer que sua mãe sofra mais, e que você quer dar a ela uma vida melhor, certo? Pois bem, a minha proposta é simples. Vou te dar a chance de mudar a sua vida para sempre. Mas, para isso, você vai ter que passar por alguns desafios. Não serão fáceis, Gabriel, e você vai ter que ter coragem. Você está preparado para isso? Gabriel sentiu o estômago embrulhar. Desafios? O que Leonardo queria dele? O que ele tinha que fazer para receber a ajuda que tanto desejava? Ele não sabia se estava pronto, mas uma coisa era certa: ele não podia deixar que sua mãe voltasse a sofrer. Ele tinha que tentar, nem que fosse por ela. Quais desafios? Foi tudo que Gabriel conseguiu perguntar, com a voz falhando. Leonardo olhou profundamente nos olhos de Gabriel. O primeiro desafio é o mais simples, mas talvez o mais importante. Você precisa acreditar que sua vida pode ser diferente. Precisa acreditar que merece algo mais. Você é muito mais do que a vida que leva hoje. E eu vou te ajudar a enxergar isso. Gabriel pensou nas palavras de Leonardo. A vida que ele levava até agora não era fácil. Ele se esforçava ao máximo para cuidar de sua mãe, catando lixo nas ruas para garantir que ela tivesse algo para comer. Mas, agora, ele estava diante de uma oportunidade única, algo que poderia mudar tudo. Ele sabia que o medo e a dúvida faziam parte do caminho, mas também sabia que, sem arriscar, ele nunca chegaria a lugar algum. Eu aceito, disse Gabriel, com firmeza, sentindo o peso das suas palavras. Leonardo sorriu, satisfeitos com a resposta do garoto. Muito bem. Então, vamos começar a trabalhar, Gabriel. Mas saiba que esse é apenas o começo de um caminho longo. O que você vai aprender nos próximos dias vai mudar a sua vida para sempre. Gabriel não tinha ideia do que estava por vir, mas o que mais lhe chamava a atenção era a confiança que ele sentia ao olhar para Leonardo. Havia algo naquele homem que transmitia segurança, como se ele soubesse exatamente o que fazer. E, por mais que ele não soubesse o que esperar, ele estava disposto a seguir em frente. Agora, você vai precisar tomar uma decisão, Gabriel. Não é fácil, e talvez você sinta medo, mas a vida que você tem hoje não vai te levar a lugar algum se você não se arriscar. O que você quer para o seu futuro? O que você quer para sua mãe? Porque a partir de agora, tudo depende de você. Gabriel olhou para baixo, refletindo sobre o que estava sendo proposto. Ele pensou na mãe dele, na dor que ela sentia todos os dias, e no quanto ele queria dar a ela uma vida melhor. Ele olhou para Leonardo e, pela primeira vez, sentiu que havia uma chance real de mudar tudo. Eu quero fazer o melhor para ela. Quero dar a ela tudo o que ela merece. E quero fazer isso por mim também, disse Gabriel, com uma expressão determinada. Leonardo sorriu. Essa é a atitude certa, Gabriel. Agora, vamos dar o primeiro passo juntos. Você não vai fazer isso sozinho, vou estar ao seu lado o tempo todo. Com isso, Leonardo pegou o braço de Gabriel e o guiou para o carro. A jornada de superação começava ali. Um novo capítulo da vida do garoto estava prestes a ser escrito, e ele sabia que, embora o caminho fosse árduo, ele não estaria mais sozinho. Ele tinha a chance de reescrever sua história. Gabriel estava nervoso. A proposta de Leonardo era ousada e ao mesmo tempo aterrorizante. Ele havia aceitado o desafio, mas ainda não compreendia plenamente o que isso significava para sua vida. Ele olhou para o milionário ao seu lado, enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade. Leonardo falava pouco, mas a presença dele era imponente, como se soubesse exatamente o que fazer a cada passo. Eles chegaram a um prédio imponente no centro da cidade. De onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui, queremos saber. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Vamos para a história. A fachada de vidro refletia a luz do sol, e o ar-condicionado que saía das portas automáticas parecia uma promessa de um futuro diferente. Gabriel hesitou por um momento. Ele nunca havia estado em um lugar assim. Seu mundo até então se resumia a pequenas ruas de terra, casas humildes e a luta diária para alimentar sua mãe. Mas agora, ele estava diante de algo completamente novo, algo que parecia distante e inalcançável. Este é o meu escritório, Gabriel,
disse Leonardo, enquanto guiava para dentro. Aqui é onde tudo vai começar. Mas antes de avançarmos, preciso que você entenda uma coisa: este processo não será fácil. Você vai ser testado, e os desafios não vão ser apenas físicos, mas também mentais e emocionais. Você tem que estar preparado. Gabriel sentiu o peso das palavras de Leonardo. Ele sabia que a vida que ele tinha até então não lhe oferecia mais opções, mas também sabia que o caminho para o desconhecido era repleto de riscos. No entanto, algo dentro dele dizia que não havia volta. Ele precisava tentar. Não só por ele, mas pela sua mãe. O sorriso fraco de Dona Helena ainda estava em sua memória, e ele sabia que ela dependia dele para se recuperar. Ao entrarem no escritório, Leonardo gesticulou para uma mesa cheia de papéis e documentos. Aqui, Gabriel, você vai começar a entender o que é a disciplina e a resiliência. Cada um desses papéis representa uma oportunidade, uma porta que você pode abrir para um futuro melhor. Mas, para isso, você precisa se dedicar. Gabriel olhou para os papéis, e por um momento, ficou confuso. Não sabia por onde começar, o que fazer, ou mesmo se seria capaz de cumprir as expectativas de Leonardo. Mas, ao olhar para o rosto determinado do milionário, ele sentiu uma chama de esperança acender dentro de si. Eu quero que você leia tudo isso e, amanhã, me traga um resumo de cada página. Não é só sobre ler, é sobre compreender o que está ali. O que você vai aprender aqui é tão importante quanto tudo que já aprendeu na rua, disse Leonardo, antes de se afastar para fazer uma ligação. Gabriel ficou sozinho por alguns minutos, olhando os papéis que estavam diante dele. As palavras pareciam distantes e complicadas, mas ele sabia que não poderia desistir. Ele pegou um dos papéis e começou a ler com atenção. Era sobre empreendedorismo e gestão de negócios, coisas que Gabriel jamais imaginaria que faria parte da sua vida. O garoto, que até então se virava com o pouco que conseguia, agora se via diante de um mundo de possibilidades. O que ele nunca imaginara que teria em mãos, agora estava ali, ao alcance de seus olhos. O dia passou rapidamente enquanto Gabriel se dedicava à leitura, tentando entender o máximo que conseguia. Mas, a cada página, uma nova dúvida surgia em sua mente. Como ele, um garoto sem instrução e sem recursos, poderia entender algo tão complexo? E, mais ainda, como ele poderia aplicar esse conhecimento na vida que levava? Quando o dia terminou, Leonardo voltou ao escritório. Ele não parecia surpreso ao ver Gabriel ainda absorto nos papéis. Eu sabia que você não iria desistir. Mas agora, Gabriel, chegou a hora do primeiro grande teste. Eu quero que você aplique o que aprendeu. Como assim? Gabriel perguntou, ainda sem entender completamente o que estava sendo proposto. Eu vou te dar uma quantia em dinheiro e uma tarefa. Você vai usar esse dinheiro para abrir um pequeno negócio. Pode ser qualquer coisa, desde vender algo na rua até abrir um pequeno serviço. O que importa não é o que você vende, mas o que você aprende durante o processo. O maior desafio vai ser administrar o dinheiro, entender os custos e as oportunidades que surgem no caminho. Isso vai te ensinar a lidar com o medo e a incerteza, explicou Leonardo, com um tom sério. Gabriel sentiu o coração bater mais rápido. Ele não tinha ideia de como poderia administrar o negócio, mas também sabia que essa era uma chance única. Se ele conseguisse, sua vida nunca mais seria a mesma. Ele olhou para Leonardo, que parecia tão confiante, e soube que não poderia desapontá-lo. Ele teria que dar o melhor de si. No começo, você vai errar, Gabriel, continuou Leonardo. Isso é normal. O que importa é aprender com os erros e seguir em frente. Ninguém nasce sabendo, e as maiores lições da vida vêm dos fracassos. Lembre-se disso. Com essas palavras, Leonardo entregou a Gabriel uma quantia em dinheiro. Era pouco, mas para Gabriel, representava uma oportunidade gigantesca. Ele sabia que não poderia desperdiçar aquilo. Quando ele olhou para os olhos de Leonardo, viu ali algo que nunca imaginara. A crença de que ele poderia fazer mais, ser mais. Gabriel saiu do escritório com um misto de nervosismo e excitação. A primeira tarefa já estava clara em sua mente, mas o que mais o preocupava era como faria tudo funcionar. Mas ele não tinha tempo para duvidar. Ele havia dado o primeiro passo, e agora só restava caminhar. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Gabriel pensava sobre tudo o que havia acontecido. Ele estava em um caminho desconhecido, um caminho que exigiria coragem, dedicação e resiliência. Mas ele sabia que, ao final,
esse caminho poderia levar à mudança que ele tanto desejava. Não só para ele, mas também para Dona Helena, que continuava a ser sua maior motivação. O desafio estava apenas começando. Gabriel acordou cedo naquela manhã, mais uma vez com a sensação de que estava à beira de um abismo. O dinheiro que Leonardo lhe dera estava em suas mãos, e com ele, uma enorme responsabilidade. Ele sabia que precisava fazer aquele investimento render, mas a dúvida o consumia. Como poderia, ele, um garoto sem experiência, administrar um negócio? O que ele sabia sobre vender algo, ou lidar com custos e lucros? Enquanto se arrumava para sair, olhou para Dona Helena, que estava deitada na cama, os olhos cansados, mas ainda com aquele sorriso fraco, quase imperceptível. Gabriel se sentou ao lado dela e segurou sua mão. Mãe, vou dar o meu melhor. Eu vou conseguir. Dona Helena olhou para ele, os olhos brilhando com orgulho e apreensão. Ela não dizia nada, mas seu olhar dizia tudo. Ela confiava nele, mas sabia que o caminho que ele tinha pela frente seria árduo. Ao sair de casa, Gabriel sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele sabia que aquele não era apenas um simples trabalho. Era a chance de mudar o destino de sua mãe e o seu próprio destino. Ele respirou fundo, como se quisesse expulsar toda a insegurança, e partiu. Chegando à cidade, Gabriel observou as ruas movimentadas, as lojas cheias de produtos, e as pessoas apressadas indo de um lado para o outro. Como ele, muitos estavam tentando sobreviver, buscando uma oportunidade que pudesse mudar suas vidas. Mas a diferença era que ele tinha uma missão clara: fazer aquele dinheiro valer a pena. Ele precisava encontrar algo que vendesse, algo que fosse simples, mas que tivesse demanda. Ele pensou sobre o que conhecia, sobre o que poderia oferecer às pessoas. Foi então que teve uma ideia. As ruas estavam cheias de gente apressada, sem tempo para parar e conversar. Gabriel sabia que muitas dessas pessoas, mesmo com dinheiro, passavam o dia inteiro correndo de um lado para o outro, sem parar para almoçar ou até para tomar um café. Ele sabia que poderia oferecer algo simples e rápido. Assim, foi até uma banca de frutas, onde comprou algumas maçãs frescas. Com o dinheiro que restou, ele comprou uma garrafinha de água e alguns sacos plásticos. Seu plano era simples. Ele colocaria as maçãs e a água em uma caixa e começaria a oferecer para as pessoas que passavam apressadas. Ele não sabia quanto venderia, mas sabia que precisava tentar. Passaram-se algumas horas e Gabriel se encontrava à margem de uma rua movimentada, observando as pessoas. No começo, ninguém parecia notar sua presença. Ele tentou fazer contato visual com algumas pessoas, mas a maioria estava focada em suas rotinas diárias. Ele se sentia como um peixe fora d'água, mas sabia que não poderia desistir. Isso era parte do processo. Ele precisava persistir. Foi então que um homem de terno escuro, que parecia estar com pressa, passou por ele. Gabriel, com a voz trêmula, disse: Senhor, posso lhe oferecer uma maçã fresca? É uma forma saudável de se refrescar. O homem parou por um instante, olhou para Gabriel, e depois para as maçãs. Parecia desconfortável, mas, por fim, pegou uma e pagou com um sorriso forçado. Obrigado, garoto. Isso é um pouco diferente, mas, boa sorte. Ele seguiu em frente, sem dar muita atenção ao menino. Gabriel sentiu uma onda de alívio. Não era muito, mas já era algo. O primeiro passo fora dado. Ele continuou a oferecer as maçãs para outras pessoas, e aos poucos, mais e mais pessoas começaram a parar. Algumas compraram uma maçã, outras preferiram apenas a água. Mas, para Gabriel, cada venda era uma vitória. Ele estava começando a entender a dinâmica do mercado, a perceber que as pessoas compram não só pela necessidade, mas pela conveniência. No final do dia, Gabriel tinha vendido todas as maçãs e a água, mas o mais importante era que ele começava a entender o processo. Ele percebeu que a chave não estava apenas no que ele estava vendendo, mas na forma como ele se conectava com as pessoas. Ele começou a pensar sobre o que mais poderia oferecer, como poderia melhorar suas vendas e se tornar mais eficiente. Ele voltou para casa exausto, mas com o sentimento de que estava no caminho certo. Dona Helena olhou para ele ao entrar em casa. Ela o observou com um olhar que misturava curiosidade e preocupação. Gabriel sorriu, mas estava cansado. Mãe, consegui vender tudo. Não ganhei muito, mas foi o primeiro passo. Dona Helena, com um sorriso terno, pegou sua mão e apertou. Você tem algo dentro de você, Gabriel.
Eu sempre soube disso. Eu sempre soube que você era capaz. A noite passou lentamente. Gabriel não conseguia parar de pensar em tudo o que havia aprendido naquele dia. Ele sabia que ainda estava longe de alcançar o sucesso, mas a experiência havia lhe dado algo muito valioso: a confiança de que ele poderia alcançar qualquer coisa, desde que trabalhasse duro e se dedicasse. Na manhã seguinte, Leonardo ligou para Gabriel. "Como foi o seu primeiro dia?" perguntou ele, a voz firme e direta. Gabriel hesitou, mas então respondeu com um sorriso: "Foi difícil, mas eu aprendi muito. E estou pronto para o próximo passo." Leonardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras. "Bom, Gabriel, você está começando a entender o jogo. Agora, vamos ver até onde você pode chegar. Este é apenas o começo." Com essas palavras, Gabriel sentiu uma renovada sensação de motivação. Ele sabia que o caminho seria longo e desafiador, mas algo dentro dele havia mudado. Ele estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo, porque, no fundo, sabia que sua jornada não era apenas sobre ele. Era sobre a sua mãe. Era sobre sua família. Era sobre não desistir, não importa o quão difícil fosse o caminho. E, com essa convicção em mente, ele se preparou para o próximo desafio que estava por vir. Gabriel estava começando a sentir o peso das escolhas que fizera nos últimos dias. O dinheiro que ele havia ganhado com as maçãs e a água era pouco, mas o suficiente para pagar a conta de energia da casa e comprar alguns alimentos para Dona Helena. Isso, para ele, já era uma vitória. No entanto, ele sabia que para sustentar a mudança que ele queria, seria necessário algo maior, algo mais arriscado. Leonardo havia sido claro: ele tinha dado uma chance para Gabriel, mas não estava ali para fazer caridade. Ele queria ver o garoto crescer, aprender e, eventualmente, prosperar. E para isso, ele precisaria ser desafiado. Gabriel sentia que estava prestes a enfrentar algo muito maior do que ele imaginava, e essa sensação o deixava inquieto. Na manhã seguinte, quando ele se preparava para sair de casa, o celular tocou. Era uma mensagem de Leonardo, com uma instrução clara: "Hoje você vai encontrar um investidor. Ele vai te oferecer uma oportunidade. Não a recuse, mesmo que pareça arriscada. Eu acredito que você está pronto." Gabriel sentiu um frio na barriga. Ele não sabia exatamente o que esperar, mas uma coisa ele tinha certeza: algo grande estava prestes a acontecer. Ele respirou fundo, tentou afastar a sensação de insegurança e seguiu o plano. O encontro aconteceria em um café chique no centro da cidade. Quando Gabriel chegou ao local, ficou impressionado com a aparência do lugar. As mesas estavam dispostas de maneira elegante, e a atmosfera era sofisticada, completamente diferente da realidade das ruas que ele conhecia. Ele se sentia deslocado, mas sabia que não podia demonstrar isso. Foi quando ele avistou o homem que estava procurando. Ele usava um terno impecável e parecia tão confiante que Gabriel não soube ao certo se ele era um empresário de sucesso ou simplesmente alguém que gostava de parecer importante. O homem o chamou pelo nome: Gabriel. O garoto se aproximou com um sorriso nervoso. "Sim, sou eu, Gabriel." "Eu sou Marcos Andrade", disse o homem, estendendo a mão. "Tenho uma proposta para você. Sei que você está começando, mas acredito que pode ir mais longe. Então, vou ser direto. Tenho um projeto que pode transformar sua vida. Um grande projeto." Gabriel sentou-se, sentindo o peso das palavras de Marcos. Ele queria acreditar, mas também não podia ignorar o medo que crescia em seu peito. O que seria aquele projeto? O que ele teria que fazer para entrar nesse grande projeto? Marcos explicou que ele estava investindo em novos negócios de pequeno porte e tinha visto potencial em Gabriel. Ele queria que o garoto começasse com algo simples, uma pequena loja de alimentos saudáveis, que estava em uma área promissora da cidade. O custo de investimento inicial não era baixo, mas Marcos ofereceria o apoio necessário para que Gabriel pudesse administrar o local. A proposta parecia perfeita. Gabriel se imaginava tocando um negócio legítimo, com sua mãe tendo uma vida melhor, sem as dificuldades que sempre enfrentaram. Mas algo não parecia certo. O medo e a desconfiança começaram a tomar conta dele. "Você vai me dar o capital inicial?", perguntou Gabriel, ainda inseguro. "Sim, mas o primeiro passo é o mais importante", respondeu Marcos. "Você precisa assinar um contrato e concordar com todas as condições. Não há volta, Gabriel. Você não pode recusar."
O garoto engoliu seco. Ele sabia que estava diante de uma oportunidade rara, mas o medo de tomar a decisão errada o paralisava. E se fosse um golpe? E se ele estivesse se metendo em algo que ele não conseguiria controlar? Eu preciso de um tempo para pensar, disse Gabriel, tentando esconder a tensão em sua voz. Marcos olhou para ele com um sorriso que parecia entender o que estava acontecendo. Claro, você não precisa decidir agora. Mas lembre-se, oportunidades como essa não aparecem todo dia. Se você não agir rápido, outro será mais esperto e tomará o seu lugar. Gabriel saiu do café com a mente em uma verdadeira bagunça. Ele não sabia mais o que acreditar. A proposta parecia boa, mas o risco era imenso. E, pior, ele sabia que não podia perder aquela chance. Seu sonho de tirar sua mãe da pobreza e dar-lhe uma vida melhor dependia disso. Se ele recusasse, poderia nunca mais ter outra oportunidade como essa. Ao chegar em casa, Gabriel se sentou no sofá, olhando para Dona Helena. Ela estava na sala, ainda com a expressão cansada, mas quando viu seu filho, seu rosto se iluminou. Como foi o encontro? O que ele disse? Gabriel se aproximou e se sentou ao seu lado. Ele não queria preocupar sua mãe com os detalhes. Mas a dúvida o consumia, e ele precisava compartilhar o que estava acontecendo. Ele me ofereceu um grande projeto. Uma chance para abrir um negócio, mas é arriscado, mãe. E eu não sei o que fazer. O que você acha? Dona Helena olhou com um sorriso suave. Filho, você sempre soube tomar suas próprias decisões. Eu confio em você. Se você acha que é a chance que você estava esperando, então vá em frente. Mas, lembre-se, o que você decidir, você tem que fazer com todo o seu coração. Gabriel sorriu, sentindo-se mais tranquilo, mas ainda com um nó no estômago. Ele sabia que precisava de mais tempo para pensar. Mas o que sua mãe disse lhe deu um pouco de paz. Era hora de confiar em si mesmo. A noite passou lentamente, e Gabriel não conseguia dormir. Ele se virou para todos os lados, pensando no que deveria fazer. O tempo estava correndo, e a oportunidade parecia tão grande, mas ao mesmo tempo tão arriscada. Ele sabia que, independentemente de sua escolha, algo mudaria em sua vida para sempre. E ele estava prestes a descobrir se estava pronto para enfrentar esse novo desafio. O dia seguinte chegou com uma sensação de urgência que Gabriel não podia ignorar. A proposta de Marcos ainda ecoava em sua mente. Ele sabia que não poderia adiar mais a decisão, mas o peso da escolha o deixava mais angustiado a cada minuto que passava. O que ele devia fazer? Aceitar a oportunidade e seguir em frente, enfrentando os riscos, ou recusar e tentar encontrar outro caminho. A conversa com Dona Helena na noite anterior foi reconfortante, mas ainda assim não havia apagado a dúvida que persistia. Sua mãe sempre o apoiou, mas ela também sabia que a vida dele estava prestes a mudar de forma definitiva. E ela não queria que ele tomasse uma decisão impulsiva. Como ele poderia seguir esse caminho sem saber exatamente o que o esperava? A confiança nele era grande, mas será que ele tinha o que era necessário para enfrentar o que viria? Enquanto a manhã avançava, Gabriel tentou se concentrar em algo mais, mas sua mente continuava voltando à oferta de Marcos. Ele ficou se perguntando se realmente estava pronto para um salto tão grande. O medo de falhar, de perder tudo e não poder sustentar sua mãe, o fazia hesitar. Mas, ao mesmo tempo, a esperança de uma vida melhor, uma vida sem as limitações que ele e Dona Helena sempre enfrentaram, o impulsionava a seguir em frente. Ele decidiu que precisava de respostas. Não seria justo com sua mãe tomar uma decisão sem pensar profundamente sobre todas as possibilidades. Gabriel pegou o celular e decidiu ligar para Marcos. O homem havia lhe dado o número diretamente, e ele sabia que não seria uma boa ideia esperar mais. Era hora de resolver as coisas. Marcos, é o Gabriel. Eu quero conversar sobre a proposta. Sua voz estava firme, mas ainda havia uma pontada de dúvida. Claro, Gabriel. Eu sabia que você voltaria. Como eu disse, essa é uma oportunidade única. O que você decidiu? Está pronto para dar o próximo passo? Gabriel respirou fundo antes de responder. Eu ainda não sei, Marcos. Eu preciso entender melhor o que estou me metendo. Me fale mais sobre o que esse negócio realmente implica. Quais são os riscos? Eu não posso fazer isso de olhos fechados. Marcos riu, como se tivesse se preparado para essa pergunta. Gabriel, eu sabia que você ia perguntar sobre os riscos. Olha,
Todo negócio tem seus desafios, mas eu estou aqui para te apoiar. Vamos construir algo sólido, mas você tem que estar disposto a trabalhar duro. O risco é natural, mas a recompensa também. Se você quer que sua vida mude, precisa estar disposto a apostar um pouco. Gabriel sentiu a pressão aumentar. Ele não queria perder essa chance, mas não sabia o que esperar. Os conselhos que ele receberia e as escolhas que faria a partir daquele momento poderiam moldar seu futuro. E se eu falhar? E se não der certo? Como eu vou explicar isso para minha mãe? Como vou lidar com ela se isso não funcionar? Marcos pausou, aparentemente refletindo sobre a pergunta. Se falharmos, Gabriel, isso vai nos ensinar a fazer melhor da próxima vez. O importante é não desistir, é aprender com os erros. E quanto à sua mãe? Tenho certeza de que ela vai entender. Ela é forte, assim como você. Não pense no que pode dar errado, mas no que você pode conquistar. Você está mais perto de conseguir do que imagina. As palavras de Marcos foram como um farol, iluminando algo dentro dele. Gabriel sentiu uma chama de determinação acender dentro de si. Ele não poderia mais fugir. A oportunidade estava em suas mãos, e ele precisava aproveitar. Então, o que eu preciso fazer? Gabriel perguntou, agora com mais confiança. Venha até o escritório amanhã, e vamos formalizar tudo. Lembre-se, Gabriel, não há volta depois disso. Você vai assumir a responsabilidade pelo negócio, pela sua vida. Não é fácil, mas é uma chance que pode mudar tudo. Esteja preparado. Com o fim da conversa, Gabriel desligou o telefone e ficou em silêncio, refletindo. Ele sabia que tinha que se preparar para o próximo passo, o mais importante da sua vida até aquele momento. A ansiedade tomou conta de seu corpo, mas ele também sentiu uma onda de coragem. A ideia de poder oferecer uma vida melhor para Dona Helena o motivava. Ao chegar em casa, ele encontrou sua mãe sentada na cadeira, observando a TV. Ela olhou para ele e percebeu que algo havia mudado em seu rosto. Seus olhos estavam mais decididos, mais confiantes. E aí, filho? O que decidiu? Dona Helena perguntou suavemente, mas com uma expressão que não escondia a preocupação. Gabriel se sentou ao lado dela, segurando suas mãos com carinho. Ele olhou nos olhos de sua mãe, buscando as palavras certas. Eu vou seguir em frente, mãe. Vou aceitar a proposta de Marcos. Eu sei que é arriscado, mas acredito que é a minha chance de mudar a nossa vida para sempre. Dona Helena ficou em silêncio por um momento, seus olhos marejados de emoção. Ela sabia que seu filho estava prestes a embarcar em uma jornada cheia de desafios. Mas ela também sabia que, seja qual fosse o resultado, ele estava tomando as rédeas de seu próprio destino. Ela colocou a mão no rosto dele e sorriu. Eu confio em você, Gabriel. Eu sei que vai dar o seu melhor. E, seja qual for o resultado, vou estar ao seu lado. Gabriel sentiu uma onda de gratidão e amor por sua mãe. Ele sabia que não estava sozinho, que ela sempre estaria ao seu lado, o que quer que acontecesse. Mas agora, ele estava mais determinado do que nunca. Ele havia tomado sua decisão. O futuro dele e de Dona Helena estava prestes a mudar. E ele faria o que fosse necessário para garantir que essa mudança fosse para melhor. A noite caiu, e Gabriel foi para a cama com a mente cheia de planos. O dia seguinte seria o começo de uma nova jornada. A jornada de um jovem que, sem saber, estava prestes a mudar não apenas sua vida, mas o curso de sua história. O sol brilhou mais forte naquela manhã. Gabriel acordou cedo, com o coração acelerado e uma sensação de que sua vida finalmente estava prestes a mudar. Ele sabia que aquele seria o último passo em direção ao novo caminho que tanto desejava. Não era mais apenas sobre ele. Agora, estava lutando para oferecer a Dona Helena uma vida digna, longe da luta diária pela sobrevivência. Após um rápido café da manhã com sua mãe, ele se despediu com um beijo na testa dela e prometeu voltar para contar tudo. Dona Helena, embora um tanto apreensiva, também sabia que seu filho estava pronto para encarar o mundo e que, seja qual fosse o resultado, ele havia se empenhado da melhor forma possível. Gabriel pegou o ônibus até o escritório de Marcos, o lugar que representava tudo o que ele desejava alcançar, uma oportunidade, uma chance de crescer. Quando chegou, o edifício moderno e imponente parecia refletir o peso de suas decisões. Ele respirou fundo e entrou. O ambiente era sofisticado, cheio de gente bem vestida e arremedos de sucesso em cada esquina. Tudo aquilo parecia tão distante do seu cotidiano,
mas ele sabia que ali seria o primeiro passo para transformar seus sonhos em realidade. Marcos estava à sua espera, como prometido. O milionário o recebeu com um sorriso confiante e apertou sua mão com firmeza. Gabriel, fico feliz que tenha decidido dar esse passo. Como eu disse, a jornada não será fácil, mas estou aqui para garantir que você tenha todas as ferramentas para fazer acontecer. Gabriel se sentou à mesa de reuniões, que estava impecavelmente organizada. O contrato estava diante dele, mas antes de assiná-lo, uma dúvida surgiu em sua mente. Ele pensou em sua mãe, no que ela passava para sustentar os dois. Ele pensou naqueles dias difíceis, nos momentos em que quase perderam tudo. Mas havia algo em sua decisão agora. Ele estava no controle do próprio destino. Eu estou pronto, Marcos. Mas quero que saiba que vou dar tudo de mim. Não vai ser fácil, mas vou lutar por isso. Marcos sorriu. Ele sabia que Gabriel era diferente. Ele tinha algo que a maioria das pessoas não tinha, uma motivação pura e verdadeira, algo que o guiaria mesmo nos momentos de dificuldade. Eu sabia que você diria isso. Agora, vamos ao trabalho, Gabriel. O primeiro passo para mudar a sua vida começa aqui. O contrato foi assinado, e naquele momento, Gabriel sentiu uma mistura de nervosismo e emoção. Ele estava dando início a uma nova etapa, uma etapa cheia de desafios, mas também repleta de promessas. A sensação de ter tomado o controle de sua vida o enchia de um novo vigor. Nos meses que se seguiram, o trabalho não foi fácil. Gabriel se dedicou como nunca antes, aprendendo com Marcos e se desafiando a cada dia. A experiência não foi apenas uma questão de dinheiro ou status, foi um processo de transformação pessoal. Ele teve que lidar com pessoas difíceis, aprender sobre gestão, fazer sacrifícios, e até mesmo lidar com frustrações, mas sempre com o pensamento fixo em sua mãe, no que ele queria conquistar para ela. Dona Helena, por sua vez, viu uma transformação em seu filho. Ele já não era mais o garoto tímido e cheio de dúvidas. Agora, ele era um homem jovem, determinado, com a confiança necessária para enfrentar o mundo. Cada vez que ele chegava em casa, seu sorriso mostrava que estava mais próximo de realizar o sonho que ambos compartilhavam. Um ano depois, Gabriel se encontrou em uma posição que ele jamais imaginou. O trabalho havia rendido frutos. Ele havia conquistado sua própria clientela, e o negócio de Marcos havia se expandido. Mais importante ainda, ele conseguirá proporcionar a Dona Helena uma vida tranquila, sem as angústias de antes. Foi em uma tarde de sábado, durante um almoço simples mas cheio de carinho, que Gabriel finalmente sentiu que sua missão estava cumprida. Dona Helena olhou para ele com os olhos brilhando de orgulho. Filho, você conseguiu. Eu sempre soube que você iria chegar longe. Gabriel sorriu, os olhos cheios de emoção. Ele sabia que sua jornada ainda não tinha acabado, mas, ali, naquele momento, ele sentia que tudo havia valido a pena. Ele havia encontrado o que sempre procurou, não apenas uma chance de melhorar de vida, mas um propósito. O caminho que começou com uma simples proposta de um milionário se transformou em uma história de superação, onde a dedicação, a coragem e o amor incondicional de um filho mudaram para sempre o destino de duas pessoas. Gabriel e Dona Helena haviam vencido juntos. E aquele não era o fim, mas sim o começo de uma nova vida, uma vida cheia de possibilidades e promessas, onde os sonhos mais impossíveis haviam se tornado realidade. A jornada de Gabriel ainda estava apenas começando, mas ele sabia que, com cada passo dado, ele estava cada vez mais perto de alcançar tudo o que sempre desejou. Se você chegou até aqui, comente vida, curta, compartilhe, isso vai nos ajudar muito. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos.